no nosso YouTube, lá no canal do YouTube, justamente para quem quiser ouvir depois, tem essa possibilidade. Amém? O tema da nossa mensagem hoje é como nós podemos servir ao reino de Deus. Como você e eu podemos servir ao reino de Deus. A gente sabe que o reino de Deus é formado por pessoas, e são as pessoas que fazem com que o reino de Deus avance, que ele cresça, e essas pessoas que estão debaixo da vontade de Deus, são essas que são o reino de Deus. Deus tem nos dado a graça de ser participantes do reino dele, mas há muitas pessoas que ainda precisam entrar no reino, muitas pessoas que precisam entrar por essa porta do reino, não pela porta da igreja, muito embora a igreja seja uma facilitadora para que as pessoas vá para o reino de Deus. A igreja é esse caminho, né? O papel nosso como igreja, irmãos, é facilitar as pessoas a entrar nesse reino. Tem o reino do mundo, eu sempre tenho falado, o reino do mundo e o reino de Deus. Nós somos esses facilitadores. Lembra que um dia desses eu preguei a respeito disso? De facilitar as pessoas a entrar no reino de Deus? É sair daquele reino do mundo e entrar no reino de Deus, né? Então, esse reino precisa expandir pelos cantos da terra. O próprio Jesus disse quando ele falou com os discípulos: olha, vocês vão por Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Esse reino precisa avançar. E que quando cada pessoa é liberta, quando cada pessoa recebe Jesus, quando cada pessoa, às vezes a gente tem uma noção, quando a gente fala assim, a gente vai até os confins da terra. Ótimo, né? Isso é maravilhoso. Mas a gente precisa entender que são pessoas, indivíduos. E Jesus morreu por pessoas, por mim e por você, especificamente. E que quando cada uma pessoa é alcançada, a Bíblia diz que uma multidão de pecados é encoberta. E os anjos fazem festa nos céus. Uma pessoa, uma só. E nós às vezes temos a ideia assim, vamos alcançar as multidões. Ótimo, as multidões são alcançadas individualmente. As multidões são alcançadas quando nós podemos abençoar indivíduos, pessoas. E é assim que a gente precisa enxergar. A gente precisa ver que para alcançar o mundo, é preciso alcançar pessoa por pessoa. E que eu e você somos essas pessoas que vão alcançar o mundo. Eu e você. É você no seu serviço. Outro dia eu estive lá no serviço do Luiz, né? Estive lá fazendo um exame na minha bateria lá do carro, né? E ele falou assim, a bateria ainda dá para rodar. Eu falei, glória a Deus, só tem 5 anos. E aí chegou um cliente, o Luiz foi lá e falou com ele, eu vi ele falando. E chega outro, ele vai e fala. E é assim, uma semente aqui, outra semente ali, né? Uma hora uma semente vai dar. Presta atenção. Então a gente precisa entender que pessoas sendo alcançadas, nós vamos chegar até os confins da terra. Então quando nós perguntamos assim, como nós podemos servir ao reino de Deus, nós estamos referindo a pessoas, a indivíduos. Pessoas que já chegaram e que precisam ser cuidadas, e muito mais aquelas que não chegaram e precisam ser alcançadas. Elas precisam se achegar ao reino de Deus para entender do que se trata o reino de Deus, do que se trata a vida com o Senhor. Nós somos essas pessoas. Nós precisamos facilitar e capacitar essas pessoas para entrar nesse reino, para entrar debaixo do governo de Deus, porque elas estão perdidas, sem rumo, sem direção, sem saber o que fazer, ignorantes com relação à vida. Eu, quando assisto alguns documentários, eu vi um documentário da Globo esses dias sobre a Índia. Não sei se alguém aqui viu, sobre os mistérios do rio Ganges. Você vê um dos rios mais podres do mundo, as pessoas entrando no rio tomar banho para elas ficarem limpas, para se protegerem. Um lugar, irmãos, onde tem 3 milhões
de deuses. Você sabia que a Índia tem 3 milhões de deuses? Aí você entende por que a miséria daquele lugar. Você entende por que aquele lugar está naquela miséria. Porque a miséria, toda miséria espiritual, ela é refletida no nosso físico, na vida física. Aquilo é resultado de uma miséria espiritual. Pessoas precisam ser alcançadas. Como nós então podemos alcançar essas pessoas? Como nós podemos servir ao reino de Deus? Antes disso, eu quero ir lá em Atos capítulo 2, verso 42, porque existe uma coisa tão simples, o evangelho é tão simples, e o reino de Deus é tão simples. E a gente precisa voltar às origens, para a gente perceber a simplicidade do evangelho. Porque às vezes se cria uma ideia daquelas coisas mega, né? Mega igreja, mega culto, mega não sei o quê. Mas se nós olharmos para as escrituras, a gente vai ver que eles começaram da maneira como Jesus imaginou e como ele fez com os discípulos. A igreja original, ela deu sequência àquilo que Jesus havia começado. E a Bíblia diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Mais nada. Essa era a igreja do primeiro século. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Esse versículo resume todo o comportamento daquela igreja original. Ele mostra tudo o que acontecia naquela igreja no começo. Eles estavam juntos, se dedicando ao ensino, estavam se dedicando na escola, aprendendo ali todos os dias com os apóstolos. Eles estavam se dedicando à oração, ao partir do pão. Partir do pão era a comunhão entre eles, comendo juntos entre eles, ceando, tendo a ceia entre eles e comendo juntos, levando as pessoas para casa para comerem juntos. Mais embaixo aqui, depois nesse mesmo texto a gente vê que a Bíblia diz que eles se ajuntavam sempre para comerem juntos. De casa em casa eles se reuniam para comer juntos. Então era uma coisa tão simples que foi gerando um impacto muito grande na igreja daqueles dias. Impactou o Império Romano. O Império Romano, que era o grande império, ficou impactado, porque o que estava acontecendo naquele lugar? A tal ponto que o último versículo, o 47, diz assim: que as pessoas se achegavam a eles, elas se aproximavam deles por causa da simpatia da igreja. Sabe por quê? Porque a igreja estava junto. A igreja tinha comunhão, a igreja tinha relacionamento, e eles vinham para aqueles relacionamentos, participavam dos relacionamentos, e aí comiam juntos, né? E a gente comiam juntos, compartilhavam, oravam uns pelos outros, ministravam uns na vida dos outros. Resgate da simplicidade. Nós precisamos resgatar a simplicidade da nossa comunhão, estar em comunhão sempre juntos, comendo com novas pessoas, comendo entre nós, orando juntos, uns pelos outros, ensinando as escrituras, com sinais e prodígios acontecendo no nosso meio. Milagres e maravilhas e sinais acontecendo no nosso meio. Nós precisamos resgatar novamente isso. Porque foi isso que trouxe várias pessoas para o nosso meio. Foi isso que atraiu as pessoas para o nosso meio. Foi isso que fez com que as pessoas se achegassem e dissessem: não, eu quero viver isso. Então, às vezes, no decorrer do tempo, a gente vai perdendo a nossa identidade, ou perdendo aquelas coisas que são as mais importantes para o reino de Deus. E essa é uma das coisas muito importantes, que fazia com que as pessoas gostassem
de ficar juntas o tempo todo, comendo juntas, se relacionando, tendo comunhão uns com os outros. E as pessoas novas iam chegando. Os acampamentos, os dias que nós saímos juntos, viajamos juntos, tudo isso tem um grande peso para que a gente pudesse ter alcançado outras pessoas. Esse resgate da simplicidade. Nós às vezes pensamos que precisa fazer megas reuniões para isso. A reunião de domingo, ela é excelente para nós. Ela é excelente porque ela reúne todo mundo. Mas no nosso dia a dia, no seu dia a dia, no nosso dia a dia como igreja, nós podemos resgatar essa simplicidade. E trazer de volta essa comunhão. Você sabe por quê? Porque é dessa forma que nós podemos contagiar as pessoas. É dessa forma que você vai contagiar e abençoar a vida das pessoas. É dessa forma que você vai tocar, vai salvar, vai libertar, vai curar, vai edificar, vai trazer vida às pessoas. E aquela ideia de que servir ao reino de Deus trata-se de fazer alguma coisa aqui, de cantar, ou de fazer alguma coisa aqui, ou de pregar aqui na frente, fica totalmente, você quebra esse padrão, e você sabe o quanto você é importante no reino de Deus, assim como foi aquele cara chamado Barnabé. Barnabé era um cara que estava ali na igreja, acompanhando, e aí de repente chegou um tal de Paulo lá na igreja, e esse Paulo, ele era tão polêmico, ele criou uma polêmica na igreja. Os apóstolos falaram assim, vamos mandar esse cara lá para a cidade dele. Mandaram ele. Barnabé foi lá buscar Paulo, trouxe Paulo de volta, orou, e a gente sabe que Paulo, para mim, é um dos maiores apóstolos nas escrituras. A gente pode ver que todos os escritos das cartas, a grande maioria foi Paulo. Depois dos evangelhos, quem mais escreveu no Novo Testamento foi Paulo. Nos evangelhos, Paulo escreve quase todas as cartas, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, a Timóteo, tudo ele, até mesmo a Hebreus. Isso porque um homem, um dia, foi atrás de Paulo e trouxe ele de volta e disse assim, Paulo, vem aqui. Viu o potencial dele, viu a graça nele, comeu junto com ele, trouxe ele de volta e levantou esse homem. São coisas simples. Talvez se ele não tivesse feito isso, nós não teríamos hoje esse punhado de carta que nós temos, tão abençoados. Coríntios, Romanos, tudo escrito por Paulo. Aquele homem que de repente a igreja falou assim, não, esse cara é muito polêmico, vamos mandar ele embora. Vamos trazer ele para perto, vamos amá-lo, porque a igreja é feita de pecadores, e pecadores que precisam do arrependimento. Vamos ajuntar, vamos comer junto com ele, para abençoá-lo. Mateus capítulo 25, verso 34, eu quero mostrar agora como a simplicidade disso, para a gente fazer de uma forma diferente. Quando eu falei de a gente voltar às nossas origens e resgatar algumas coisas que a gente às vezes vai perdendo durante o tempo, nunca você vai poder servir alguém se você não tiver contato com essas pessoas. O reino de Deus só vai expandir, Mateus 25, 34, tá? Há um tempo atrás, deixa sua Bíblia aberta aí. Há um tempo atrás, Deus nos mostrou um monte de pão mofando, pães guardados e mofando, que eram dados, e às vezes as pessoas não pegavam esse pão e não distribuíam. A comida que tinha recebido aqui estava estragando. É chegando o tempo da gente começar a distribuir a comida que está em nós. E isso acontece quando você tem comunhão com as pessoas no seu dia a dia. Tudo que nós recebemos, todo o pão que nós comemos e recebemos, nós podemos distribuir no nosso dia a dia.
individualmente, no contato que a gente tem com as pessoas, no nosso dia a dia. Nós não podemos deixar passar batido o nosso tempo que a gente tem, as coisas que nós recebemos. Há muitas pessoas, amigos, colegas, pessoas que passam pela nossa vida, que precisam de ouvir uma palavra, e que essa palavra está no seu coração e na sua boca, e é só você falar que você vai impactar a vida das pessoas. Não pense que você não sabe, ou que você, a coisa mais simples que Deus fez na sua vida, é capaz de impactar e salvar a vida das pessoas. Esse é o pão, que às vezes nós temos ele conosco, e nós não distribuímos. Distribuir individualmente para as pessoas que tiverem comunhão, em contato com você, aquelas pessoas que comerem junto com você, aquelas pessoas que você tiverem se ajuntar com você, você poder dar esse pão para elas. Estão famintos e necessitados, e você pode servir com um pão poderoso, que é a palavra de Deus. Esse texto aqui diz assim: então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive fome e vocês me deram de comer. Sabe quem está falando aqui? A Bíblia diz que esse aqui vai ser no dia no dia do juízo, no dia do julgamento. Aquele dia, não é, Cátia? Naquele dia, que para nós não vai ter DVD. Naquele dia, ele vai mostrar a mim e a sua obra. E ele vai dizer assim: você lembra quando fulano, você sentou no ônibus, ou quando você estava lá no seu trabalho, e que aquela pessoa estava necessitada, você sentou com ela e ensinou para ela, e deu a ela de comer, e você salvou aquela vida porque ela estava necessitada e faminta? Era eu que você estava sustentando. Você lembra quando você passou pelo ônibus, ou no avião, ou quando você estava a caminho de algum lugar, você sentou do lado dessa pessoa, e ela estava faminta, e você trouxe uma palavra para ela, e você nunca mais a viu, mas ela foi sustentada, e você salvou? Você estava me tratando, você estava me alimentando, porque eu estava ali. E é assim que vai ser. E esse pão está na minha vida e na sua vida. A gente precisa buscar essas oportunidades da nossa vida. E uma das coisas que tem roubado isso de nós, você sabe o que é? Não deixe isso aqui te roubar a atenção sua. Porque hoje nós entramos nos lugares, todas as pessoas estão ligadas nisso aqui, mas estão famintas, com fome. Estão ali se alimentando de Instagram, de Facebook, comendo de lixo o tempo todo. Porque são pouquíssimas coisas que as pessoas postam aqui que te alimentam, ou quase nada. Só alimenta o ego delas. Só alimenta o ego delas. Então elas estão famintas de Deus. E aí elas estão procurando alguma coisa que nós podemos dar a elas de comer, saciar a fome. Uma coisa que a gente precisa é resgatar essa comunhão e sair da mesmice dos nossos relacionamentos. Resgatar a nossa comunhão, sair da mesmice dos relacionamentos, comer com outras pessoas, ter contato com outras pessoas, cuidar das pessoas, dando a elas de comer. Às vezes um café junto com uma pessoa, ou um jantar junto com uma pessoa, alguém que precisa de alimentar da palavra, do ensino, da instrução, um conselho, uma instrução. Irmãos, isso é tão tremendo. É uma das coisas que a gente faz. Eu me lembro que durante esse ano, não tem mais, só para voltar aqui, não tem momento mais propício para você ter comunhão com as pessoas do que comer. Não é? Comer, você põe uma comidinha, você vai, né? Você sabe que comer e coçar é só começar. Então, a gente vai comendo aos poucos e vai conversando. E ali as pessoas têm a oportunidade de abrir o coração, têm a oportunidade de você conhecer as pessoas, de você entender as pessoas, de você saber realmente o que está passando no coração das pessoas, de você
poder ir no âmago dessa pessoa, no coração dela, e poder dar a ela o que você precisa dar. Isso é um resgate que a igreja do primeiro século, elas tinham como uma coisa muito comum no meio deles, de comerem juntos, de estarem juntos, compartilhando, mas não entre um grupinho. Não é só aquele grupinho de sempre com quem às vezes nós conversamos sempre, falamos as mesmas coisas, falamos sobre as mesmas coisas. Nós precisamos nos ajuntar e ter comunhão com pessoas e trazer pessoas com quem a gente possa dar o pão para elas. Eu me lembro que no começo desse ano eu estive lá na Argentina e sempre eu saio, às vezes almoço na casa de um, janto na casa de outro, saio, né? Não é que eu sou serrote não, é porque eles convidam a gente, né? Assim, nesse caso, não é serrote, não é serrote, é porque é comum as pessoas chamarem para você comer junto com elas, os pastores, às vezes os irmãos na igreja, e às vezes eu vejo a oportunidade que a gente tem, às vezes, de sentar com as pessoas ali e conversar com elas. Puxa, eu precisava ouvir isso. Outro dia mesmo, um pastor mandou uma mensagem para mim da Argentina. Ele disse: Carlos, você falou uma coisa comigo e eu venho meditando nisso até hoje. Eu quero que você ore pela minha vida, naquilo que Deus tem para fazer no meu ministério agora. Eu guardei aquilo que você falou comigo, estive orando. Eu até esqueci, tinha até esquecido que eu tinha falado com ele. Ele falou: olha, você se lembra desse dia que nós estivemos comendo juntos? Você passou a tarde aqui, nós tivemos um tempo conversando? Pois é, eu fui alimentado por aquela palavra. Olha só, um pastor, era um pastor da igreja. Outro dia mesmo, tivemos um irmão lá na nossa casa, né? O pastor, amigo nosso, já antigo, tivemos conversando, mas foi tão bom, ele nos edificou tanto. Por quê? Por causa da comunhão. Tivemos tomando um café. Às vezes você pode compartilhar, abençoar e ser abençoado, servir e ser servido, edificar e ser edificado. Esse é o reino de Deus. E às vezes você pode trazer vida e salvação para as pessoas com uma simples palavra que liberta a vida delas. Leve as pessoas que precisam firmar-se na fé e converter-se para comer juntos com ela, para alimentar a fé dessas pessoas com palavras. Nós precisamos resgatar isso. Esse ano nós temos planejamento de fazer acampamentos novamente na igreja. Vamos fazer acampamentos da igreja, fazer acampamentos de adolescentes, porque nós precisamos resgatar essa comunhão. Mas não é só isso. No nosso dia a dia, quanto nós construímos os nossos relacionamentos, irmãos, comendo juntos, andando juntos. Todos nós aqui construímos. Todos aqueles que passaram, que já passaram aqui, comeram juntos o tempo todo, almoçaram sábado. Quantas vezes saíram sábado almoçando juntos, comendo, faziam um regabofa na casa de cada um lá, às vezes uma salada, uma carne, comia junto, passava tempo juntos comendo, não é, Wagner? Quantas vezes Léo, saíamos juntos, Luiz, tantas pessoas com quem a gente tem comunhão e relacionamento, construindo relacionamentos, edificando uns aos outros, abençoando. A vida é assim, irmãos. Nós construímos relacionamentos. Nós não podemos deixar que aquilo que é mais importante no reino de Deus seja jogado fora. Nós precisamos resgatar isso. Você precisa, e é através disso que você vai poder abençoar e salvar a vida das pessoas. Com uma simples palavra, e às vezes com simples comunhão, você fala assim: quero comer junto com você. Você vai poder abençoar a vida de alguém. Outra coisa que você pode fazer é servir com amor. Vou pedir alguém que pudesse trazer um pano, só para passar aqui. Um pano. Por favor. Nós precisamos ter uma igreja de pastores, irmãos. A gente precisa servir com amor.
ser uma igreja de pastores onde nós vamos poder suprir as necessidades espirituais, emocionais e físicas das pessoas com amor, cobrindo com as roupas que eles precisam. Nesse texto aqui nós vamos ler agora, a Bíblia diz que ele estava nu. E alguém vestiu ele. Olha o que o texto diz no 35. 34 diz assim, 35 diz assim: vocês me deram de comer, eu tive sede e vocês me deram de beber, eu fui estrangeiro e vocês me acolheram. Obrigado, Rodrigo. Vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, eu estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Nós precisamos cobrir as pessoas com as roupas. As pessoas estão nus espiritualmente. Às vezes você fala assim: como as pessoas ele estava nu? Lembra que Adão estava nu e Eva? Por que eles estavam nus? Muito embora eles já estavam nus há muito tempo, depois nós estamos nu por causa do pecado. As pessoas se enudecem ou ficam nus porque o pecado toma conta da vida delas. E quando vem eu e você falando do evangelho para ela, e essas pessoas recebem o Senhor, você sabe o que acontece? É como você colocar uma roupa nelas. Foi por isso que o Senhor colocou a roupa em Adão e Eva. Lembra disso que foi ensinado? Por que ele colocou a roupa neles? A roupa do cordeiro? Porque eles estavam nus. Nus por causa de quê? Do pecado. Mas ali o Senhor estava falando: eu vou cobrir vocês com o meu sangue e eu vou salvar vocês. E quando nós chegamos com a palavra de Deus para a vida das pessoas e elas se arrependem do pecado delas, sabe o que acontece? Você está cobrindo aquele que está nu por causa do pecado e dando a eles as vestes do Senhor, a cobertura dele, a cobertura da salvação. Quem faz isso é eu e você. É por isso que eu estou dizendo que nós precisamos de uma igreja de pastores. E às vezes você fala assim: é o pastor, mas você que está aí, é pastor de alguém que está perdido perto de você e que você pode abençoar a vida dessa pessoa. E quando você guia uma pessoa para o reino de Deus, você está sendo pastor dessa pessoa. Está sendo pastor dela. O Senhor quer uma igreja de pastores, onde a gente possa guiar as pessoas, cobrir com as vestes da salvação, acolher os que precisam ser acolhidos, porque estão desamparados, como ovelhas sem pastores. Como ovelhas sem pastores as pessoas estão, e sabe quem vai acolher essas pessoas, irmãos? Sabe quem? Sabe quem? Sabe quem? Não sou eu, não. Eu também. Eu sou só mais um. Mas é você. Cada um de nós aqui pode acolher e abençoar e cobrir as pessoas com o amor, dando a elas de comer, de vestir, de beber, levando elas a serem soltas ou libertas das garras de Satanás, da prisão do pecado e do diabo. É você. Tudo isso não é uma multidão de pessoas que você vai fazer por elas. É um por um. Pelo menos um. E se eu te perguntar hoje, dia 29 de dezembro de 2019, se você fizer uma retrospectiva esse ano, pelo menos um você cobriu? Um só. Em um ano. Você deu de comer? É só uma análise para a gente ver. Senhor, será que foi só um? Você já imaginou que eu poderia ter feito isso por uma pessoa? No ano. Um. Dar de comer e de beber. Passou um ano e às vezes nós não fizemos isso. Nós não demos de comer, não demos de beber, não amamos. Aí você vai dizer assim: eu não tenho tempo. Verdade? Será que isso é verdade?
Eu estive trabalhando demais. Mas você não teve contato com ninguém esse ano? Que estava com fome, com sede, com... Não era isso às vezes. É a nossa própria distração. Que não viu, que não percebeu, que não discerniu. É às vezes, sabe, a nossa falta de misericórdia que faltou em nós. De olhar para a pessoa que estava ali e dizer assim: essa pessoa está indo para o inferno. Eu preciso fazer alguma coisa por ela. Eu preciso fazer alguma coisa por essa pessoa. Ou eu preciso pelo menos orar por ela. Você sabe por que eu e você fomos salvos? Você sabe por que eu e você estamos aqui hoje? É porque a misericórdia do Senhor nos alcançou. E você sabe o que é misericórdia? Misericórdia é você se colocar no lugar de alguém, assim como Jesus se colocou no meu e no seu lugar, e dizer assim: você não vai para o inferno, eu não vou deixar você ir para o inferno, eu vou dar a minha vida por você. É sentir, é passar, é viver aquilo que o outro está vivendo. Se a gente tiver um mínimo de ideia do que é o inferno... Outro dia eu encontrei com o senhor, a Ângela estava comigo, nós fomos pregar numa igreja, e aí quando eu cheguei lá, tinha um senhor que ele é apaixonado por Jesus. E ele teve uma experiência tremenda, né, Ângela? De ter ido no inferno. E ele disse: eu amo a Deus demais. Ele foi no inferno. Deus permitiu que ele passasse por lá e disse: olha, o que eu vi lá, eu não quero para ninguém. É por isso que eu oro pelas pessoas e quero ver a salvação das pessoas, porque eu sei o que é o inferno. Eu já estive lá. E ele realmente é apaixonado. A gente conversa com ele, dá gosto de conversar com ele. Mas ele disse: olha, eu saí das drogas, eu saí de um inferno de droga, de prisão, e Deus me levou espiritualmente no inferno. Não é inferno da droga, não. Deus levou ele em espírito para ver o que é o inferno. E hoje ele adora a Deus. Ele disse: olha, eu oro pelas pessoas, eu prego para elas, porque eu sei o que é isso. Servir ao reino de Deus significa servir pessoas. Uma pessoa, que seja uma. Não importa. Semeie aqui, ali, sirva com amor, acolha, saia do ciclo vicioso, mais uma vez, de relacionamento, abra o seu leque, para você poder abençoar a vida das pessoas. Não importa onde você esteja, ore por elas. E por fim, isso é uma das ferramentas que Deus nos deu. Poderosas para levar as pessoas à fé. São os dons de Deus. Os dons para manifestar as grandezas de Deus e o poder dele às pessoas. Eu não tenho visto os dons fluindo no nosso meio, da maneira como deveriam fluir, para que as pessoas conheçam a Deus. Eu não tenho visto os dons de cura no nosso meio. E sabe por que Deus não te usa com poder? Tá, porque eu não tenho. É porque às vezes você não tem fé. É porque às vezes alguém aparece na sua frente e fala assim: ó, deixa eu levar lá para o meu pastor orar por você. Como assim? O Espírito do Senhor está sobre nós. E se Ele não está, você vai acreditar hoje que Ele vai estar. Pelo poder do Espírito, você vai poder orar pelas pessoas e elas serem curadas. Você vai começar a acreditar nisso, impor as mãos sobre as pessoas e ministrar na vida delas. E saber que Deus faz um milagre na vida delas. E poder servir e abençoar a vida das pessoas. E que se elas converterem ou não, é um detalhe. Mas que o poder fluiu da sua vida, elas não vão ter nenhuma desculpa para dizer: ah, não, sei, não, Deus fez um milagre na vida. Pessoas já passaram pela nossa vida, foram curadas, tiveram grandes bênçãos e não continuaram no Senhor. Pouco me importa se elas não quiseram continuar. Importa que o Espírito de Deus usou a minha vida para salvar e libertar a vida das pessoas. Se elas não quiseram, não é o meu problema.
a unção fluiu da minha vida para salvar e operar um milagre na vida das pessoas. Outro dia, num velório, uma senhora chegou perto de mim, eu me lembro disso, que ela teve lá na igreja, a gente estava lá embaixo ainda, e ela chegou lá na igreja clamando e dizendo assim: eu quero ter um filho. Eu disse: eu vou orar por você e Deus vai te dar um filho. Nós vamos orar por você. E nós tivemos, eu acho que não sei se foi o Vaguinho, alguém que estava comigo na hora, nós oramos por ela. Passados 7 anos, ela chegou para mim e falou assim: olha aqui meu filho, o filho que Deus me deu, eu nunca mais vou esquecer do que Deus fez na minha vida, porque ela não podia ter filho, não sei o que acontecia com ela. A semente ficou na vida dela, o poder de Deus fluiu na vida dela. Tomara Deus que ela seja salva. Mas ela não vai ter desculpa, porque ela viu o milagre. Ela mandou uma carta para mim dizendo assim: olha aqui o que Deus fez na minha vida. Mandou uma carta escrevendo, agradecendo a Deus. Sabe o que tem que acontecer? Não importa. Esse poder precisa fluir da sua vida, por onde você passar, onde você estiver, para que as pessoas vejam que o Senhor é grande e é poderoso para fazer muito mais do que a gente imagina. Impondo as mãos, então, exercita a sua fé, impondo as mãos sobre as pessoas. Peça a Deus as ferramentas de revelação. Peça a Deus as ferramentas para Deus mostrar o que está acontecendo na vida das pessoas. Peça a Deus os dons de cura na sua vida. Peça a Deus o dom de conhecimento, o poder dele, para servir ao reino dele. Se você fala assim: eu não tenho, eu vou orar por você hoje, que você vai ver que você... Se você não tem, você vai ter que acreditar que você vai ter. Porque nós precisamos ver esses sinais aqui no próximo ano. Nós precisamos ver esses sinais e cada um de nós dando testemunho de falar assim: olha, Deus me usou para curar tal pessoa, Deus me usou para salvar tal pessoa, Deus me usou com o poder dele na sua vida. Aí você vai usar a sua fé e dizer assim: Deus cura, Deus salva. Você vai usar esse poder para curar e libertar a vida das pessoas. Peça a Deus para abrir os seus olhos espirituais e você ter revelação acerca do que passa na vida delas. Você sabe como é que Natanael foi salvo? Você já viu a experiência de Natanael? Natanael chegou perto de Jesus e Jesus falou assim: eu te vi debaixo da figueira. Eu disse: o que esse cara está falando? Eu te vi antes que você chegasse aqui. Você é um homem sincero. Falou para ele quem ele era. Aí ele disse assim: veja que o Senhor é profeta. Aí ele falou assim: você está vendo que eu sou profeta só porque eu falei que te vi debaixo da figueira? E ele foi e seguiu Jesus. Por que você não pede a Deus espírito de revelação? Ao invés de ficar buscando, às vezes as pessoas ficarem buscando revelação daqui, vai ali, pede revelação. Deus quer revelar a você acerca da vida das pessoas, para você abençoar. Não é para você ser abençoado não, porque quando você abençoar alguém, você mesmo vai ser abençoado. É assim. Deus quer usar você com dom, para curar emocionalmente a vida das pessoas, para curar fisicamente, para libertar de espíritos malignos a vida das pessoas. É você, não sou eu não. Eu também. Mas eu já sei disso, porque eu faço. Eu não perco tempo. É só eu ter uma oportunidade que eu vou estar orando pelas pessoas e profetizando na vida delas. Porque eu sei que o Espírito que está em mim faz isso. É Ele que faz, não sou eu. Tudo está disponível para nós, irmãos. E nós não usamos. Você sabe o que eu percebo? É como se nós tivéssemos um arsenal aqui. E Deus, tudo disponível para nós. E aí às vezes a gente fica lá disponível e a gente não pega essas ferramentas para usar. Elas estão disponíveis para você hoje. Hoje.
disponibilizou para o seu povo, a fim de nós servirmos ao reino de Deus, a fim de nós chegarmos lá fora e podermos abençoar a vida das pessoas e ministrar na vida delas pelo poder do Espírito que está em nós, para curar, para libertar, para salvar, para transformar a vida das pessoas, para restaurar os casamentos, para restaurar famílias, para restaurar a vida das pessoas, para restaurar a autoestima das pessoas, para curar a vida delas emocionalmente, para fazer milagre na vida delas. Esse poder está sobre nós. E nós precisamos usá-lo. Efésios capítulo 3, verso 20. Diz assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que você pensa ou imagina, segundo o poder que opera em você, em nós. Esse poder que opera na minha vida, na sua vida, a Ele seja a honra e a glória para sempre. Eu tenho orado para que Deus faça isso no nosso meio. Nós temos orado aqui insistentemente: Deus, existem duas coisas que precisam fluir na sua igreja: a palavra revelada e o poder do seu Espírito. A Bíblia diz que Paulo ia pregando e ensinando, mas os milagres, sinais, prodígios e maravilhas seguiam ele também. Jesus também foi assim, Pedro também foi assim, com o Carlos também vai ter que ser assim, com o Léo, com o seu Delson, com o Luiz, com cada um de nós aqui, com a Natália, com o Júlio. Esses poderes e esses sinais vão ter que seguir. A Bíblia diz que eles vão me seguir. Então onde eu passar, eles vão me seguir e nós vamos ver esses sinais acontecendo. Não é alguma coisa que tem o meu, o seu nome. É que tem o nome daqueles que creem nele. Que creem no poder dele. E viver menos do que isso é viver uma vida natural. Nós estamos terminando esse ano. E se nós fizermos um retrospecto daquilo que nós fizemos para o reino dele, ou seja, para as pessoas, o quanto nós alcançamos, às vezes vai ser um balanço negativo. Mas não importa. Vamos olhar para frente. Vamos seguir em frente. Porque há um reino a ser alcançado. Há um mundo a ser alcançado. Há um mundo, mas esse mundo passa pelas pessoas, individualmente. Um a um. Onde você passar, você deixar semente na vida das pessoas. Temos uma infinidade de recursos para servir. Nós temos um arsenal para servir o reino de Deus, que são as pessoas, individualmente. Nós temos um arsenal. Amor, nós temos pão, nós temos bebida, nós temos tudo para servir. E temos o poder do Espírito Santo, os dons que o Senhor nos deu, para abençoar com grande poder a vida das pessoas. Deixa essa função fluir através da sua vida. Deixa o Espírito, deixa o amor, deixa a graça fluir através de você, para que você possa chegar no final do ano que vem e dizer assim: pelo menos uma pessoa eu abençoei esse ano. Pelo menos um foi impactado com a minha palavra, com a minha oração, com o meu amor, com a misericórdia que fluiu da minha vida, com o Espírito que fluiu da minha vida. Nós não podemos passar a nossa vida e dizer assim: puxa, a quem eu abençoei?
Guarda isso no seu coração. Eu quero orar agora para que o Espírito de Deus venha fluir através da sua vida. Se você não tem o dom do Espírito, e você não tem o Espírito sobre você, se você acha assim, eu não recebi esse dom na minha vida, não. Vai receber hoje, então. Você só precisa crer. E eu quero orar por você. E aqueles que estão com as ferramentas enferrujadas, que às vezes elas não estão nem mais funcionando, tem problema também não. Óleo novo traz vida nova e faz as máquinas funcionarem novamente. Óleo novo tira a ferrugem e faz com que aquilo que não estava funcionando volte a funcionar. Aquilo que não estava fluindo, volte a fluir. É assim que faz. Não é que isso é aquela óleo Singer, você lembra? Óleo Singer, você coloca lá, ele vai e volta de novo a funcionar com poder. Eu quero orar com você. E eu quero que você se levante e venha aqui à frente. Porque nós vamos ministrar sobre você. Deus, eu quero ver seu poder fluindo na minha vida. Já há algum tempo estava querendo fazer isso. Já há algum tempo estava querendo orar para que as pessoas pudessem receber do Espírito dele, serem renovadas na unção, na autoridade, no poder, né, nos dons. E eu quero que você, a única coisa que você precisa ter é fé, mais nada. Eu me lembro que quando eu fui batizado no Espírito Santo, teve uma reunião na Igreja Assembleia de Deus. E eu era da Igreja Assembleia de Deus. E quando eu me lembro que eles chamaram lá na frente para ser batizado no Espírito. Eu falei, é hoje que eu vou ser batizado no Espírito. E aquilo já estava ardendo no meu coração. E aquele irmão começou a orar. E ele orava. E eu não sentia nada. Eu falava, Deus, o que está acontecendo? Não estava sentindo nada. Mas eu estava com tanta fome e sede de Deus, do Espírito dele na minha vida. Era um garoto de 16 anos. Estava ali ajoelhado e falando, Deus, eu quero ser batizado no Espírito Santo. Eu quero isso que ele falou. Eu desejo isso na minha vida. E eu saí de lá, fui embora para casa. E quando eu cheguei em casa, eu falei, não, Deus, eu não fui batizado no Espírito Santo. Eu achava que não tinha sido. Mas eu estava com uma fé tão grande aquele dia. E eu sempre chegava na minha casa e orava sozinho no meu quarto. E de repente na minha casa, eu orando sozinho, comecei a falar em línguas. E aquilo eu fiquei maravilhado. Eu falei, Deus, o que é isso que está acontecendo comigo? Eu comecei a falar em línguas. Eu disse, eu fui batizado. E veio uma alegria tão grande no meu coração. Eu disse, eu fui batizado no Espírito Santo, Deus. Eu fui batizado. Deus me batizou. E aí eu continuei. E eu percebi que Deus estava me dando alguns dons. E aquilo foi tremendo para mim. Então eu quero te dizer uma coisa. Creia. Porque o Espírito Santo quer fluir na sua vida. E eu quero ver esse Espírito fluindo para abençoar muitas pessoas através da sua vida. Aleluia. Amém? Não deixa isso embora, não. Sai daqui sem isso, não. Fala, Deus, ainda que você fale assim, eu não senti nada, você não precisa sentir. Você precisa crer. Só isso. Amém? Pai, eu oro nessa hora, Deus. Eu me lembro daquele dia, Senhor, que eu fui batizado, sim. Eu quero te pedir que o Senhor venha derramar o seu Espírito sobre cada um dos seus filhos aqui nessa hora. Senhor, o Senhor tem uma infinidade de dons. O Senhor tem muitas ferramentas, Senhor, ó Deus, para dar a nós. O Senhor tem ferramentas poderosas, Senhor, para libertar a vida das pessoas, para curar, para transformar, para trazer vidas sobre elas.
E eu quero orar, Senhor, que nessa manhã o Seu Espírito seja derramado numa porção, numa medida sobrenatural sobre os Seus filhos aqui, Senhor. Eu quero, Senhor, orar agora e pedir para que cada um dos Seus filhos agora, Senhor, sejam tomados por essa presença, Senhor. E ainda que eles não sintam, Senhor, mas que o Senhor possa abrir os olhos deles, Senhor, e possa dar a eles, Senhor, a ver, a enxergar, a entender o mundo espiritual, a serem usados, Senhor, a falarem em novas línguas, Senhor, a interpretarem línguas, Senhor, a, Senhor, profetizarem, Senhor, a curar os enfermos, Senhor, a produzir sinais, prodígios, milagres, Senhor. Eu quero orar para que nessa hora o Senhor, ó Deus, rasgue os céus, Senhor, nesse lugar, como o Senhor rasgou, Senhor, na adoração. O Senhor rasgue os céus agora, Senhor, e o seu jarro seja derramado sobre a vida de cada um dos seus filhos aqui, capacitando, Senhor, com uma unção nova, com o poder do Senhor, com o poder para orar pelos enfermos, com o poder, Senhor, para libertar os cativos, com o poder para ressuscitar mortos, Senhor, com o poder, Senhor, para salvar as pessoas, para libertar as pessoas das drogas, para libertar as pessoas, Senhor, dos vícios, para libertar as pessoas, Senhor, do engano e da mentira. Que o Senhor derrame do seu Espírito agora sobre cada um, Senhor, sobre todas as crianças aqui, sobre os pequeninos, sobre os jovens, sobre os velhos, Senhor, sobre todos, Senhor, seja derramado do seu Espírito conforme a sua promessa que diz em Joel: nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre todo o povo. Os servos, ó Deus, eles falarão em novas línguas, Senhor. Os servos, Senhor, ó Deus, também serão usados. Ó Deus, os jovens terão sonhos. Ó Deus, os velhos terão visões, Senhor. Sobre toda a carne, Senhor, o Senhor derramará do seu Espírito. Por isso nós oramos nessa hora, para que o seu Espírito, Senhor, seja derramado aqui nessa hora, Senhor, e o fluir da sua presença, Senhor, venha sobre cada um dos seus filhos, Senhor, e cada um aqui, Senhor, possa experimentar essa presença magnífica do Senhor, esse derramamento do seu Espírito, esse poder do Senhor fluindo através da vida dela, Senhor. Ó Deus, levante os seus filhos, Senhor, ó Deus, falando em novas línguas, ministrando a vida das pessoas. Deus, dê sonhos proféticos, Senhor, visões, Senhor, aos seus filhos, mas que o seu Espírito, Senhor, seja derramado numa medida sobrenatural sobre eles, ó Pai. Eu oro, Senhor, ó Deus, para que o Senhor tome a vida de cada um aqui, Senhor, em nome de Jesus, e que essa presença, Senhor, ó Deus, que nós estamos sentindo agora, flua com liberdade. Seja, Senhor, cada um tocado, seja impactado agora, Senhor, pelo poder do seu Espírito nesse lugar aqui, Senhor. Sejam impactados e tomados pela sua presença. Flua agora, Senhor. Flua, Senhor. Flua, Espírito Santo. Flua, Senhor. Flua com a sua presença no nosso meio, Deus. É tudo que nós estamos clamando e declarando sobre a vida dos seus filhos agora. Que a unção do Senhor comece a fluir, Senhor, e que cada um aqui, Senhor, seja tomado de uma alegria, Senhor, muito profunda, sabendo: o Senhor me batizou, o Senhor me renovou nessa manhã, o Senhor me levantou para uma nova etapa, para um novo tempo. Eu quero declarar, Senhor, um novo tempo, Senhor, de fluir do seu Espírito nesse lugar, um novo tempo de um fluir da sua unção sobre a vida dos seus filhos, Senhor. Tudo para a glória do seu nome, Deus, em nome de Jesus, Pai. Amém. Vamos cantar essa música. E você creia no que Deus fez na sua vida aqui, porque a palavra diz que quando nós impomos as mãos, o Senhor faz coisas novas. Creia, só creia no fluir do Espírito na sua vida. Amém? Amém. Nós vamos cantar agora, e eu quero que você cante essa música dessa maneira. Nosso amigo Santo Espírito, nós estamos te aguardando. Nós queremos ver o seu fluir na nossa vida.